Fala pessoal, aqui quem fala é o Caio e a ideia hoje é conversar um pouco sobre segurança. Então vamos lá. Imaginem que duas empresas de tecnologia, empresa alfa e empresa beta, sofram fusão. Então executivos dessas duas companhias demandam por departamentos de tecnologia que as empresas sejam interligadas. Ou seja, para que colaboradores da empresa alfa e da empresa beta tenham acesso a sistemas, dados e recursos, não importa fisicamente onde estejam. Como que a gente pode fazer isso? Bom, uma solução mais trivial aqui seria interligar essas duas companhias via internet. Né? Ambas as companhias já estão conectadas à internet e eu tornaria esses dados, sistemas acessíveis publicamente para que os colaboradores, não importa fisicamente onde estejam, consigam acessar essas informações. Tá? Talvez seja necessário aqui algum upgrade de link entre esses dois sites, mas a gente entregaria essa demanda aí dos executivos, tá? Uma razão pela qual nós provavelmente não vamos querer seguir com essa solução é a segurança, tá? Com os dados acessíveis via internet, torna-se muito fácil para que algum hacker intercepte essas informações e gere enorme prejuízo aí para ambas as companhias. Hoje em dia existem leis aí como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que apertaram bastante o cerco em relação a esse tipo de vazamento, tá? Então, como a gente resolve isso? Será que existe uma forma segura de se fazer isso? Sim, existe o conceito de VPN, Virtual Private Network. Então, como isso funciona? Vamos interligar então esses dois sites usando uma VPN do tipo site to site. Tá? A gente vai pegar o Fire da companhia Alpha, o Fire da companhia Beta, estabelecer um túnel, um canal de comunicação seguro entre eles, ainda utilizando a internet como meio, mas onde toda a informação que trafegue quando sai da companhia A antes de chegar à companhia B seja criptografada. Então, qualquer pessoa que intercepte esse dado, ele vai ser inútil, não vai conseguir entender nenhuma informação que está nele. Tá? Como que isso vai funcionar? Quando qualquer pacote que saia da rede interna da empresa alfa com destino à rede interna da empresa beta, a hora que esse dado ele chegar no firewall A, ele vai ser encapsulado, jogado dentro desse túnel, dentro desse canal de comunicação criptografado. Então ele vai chegar em beta, vai ser decriptografado e enviado aí para o seu destino final. Tá? Todo esse processo ele é completamente transparente para o usuário final. Então, o usuário aqui na empresa alfa e o usuário na empresa beta não fazem ideia do que está acontecendo no meio do caminho, só sabem que a comunicação funciona e ela é segura. Tá? Então, se eu for analisar aqui uma VPN site to site, quais são os pilares desse tipo de tecnologia? Né? Quais são os principais fundamentos pela qual a gente vai querer implementar uma solução do tipo VPN site to site? Então, o primeiro deles é a confidencialidade. Tá? A garantia de que qualquer dado que saia da empresa A e chegue na empresa B seja privado, ou seja, ninguém intercepte, ninguém entenda a informação que foi dita pelo A e entregue a B. Tá? E o segundo pilar, o segundo fundamento para que uma VPN site-to-site seja estabelecida é a integridade. Tá? Ou seja, eu garanto que nenhum dado ele vai ser interceptado e alterado no meio do caminho entre alfa e beta, ou vice-versa. Tá? Bom, então vamos dar uma olhadinha aí em dois conceitos muito importantes envolvidos por trás desse tipo de VPN, tá? Que faz toda a mágica acontecer aí. Então, o primeiro é o ESP, tá? Encapsulating Security Protocol. Tá? Esse é um protocolo de encapsulamento, ele é um protocolo que está definido por uma RFP, ou seja, ele é independente de vendor ou equipamento, ele vai funcionar em qualquer equipamento, independente aí do fabricante. Tá? E o que ele faz? A gente tem aqui o pacotinho original, tá? Antes do encapsulamento, antes do ESP ser aplicado pelo firewall. Então eu tenho ali origem IP privado, tá? Da rede A, com destino IP privado da rede B. Eu tenho os headers aí TCP e IP e a informação propriamente dita. Tá? O firewall vai pegar esse pacote e vai encapsular dentro de um outro pacote maior. Dessa vez, o pacote vai ter como origem o IP público, né? O IP do firewall A com o destino IP do firewall B.
E essa informação vai estar dentro desse outro pacote totalmente criptografada e autenticada. Ou seja, se o pacote for interceptado no meio do caminho, só vai existir comunicação de um firewall com outro. Essa comunicação de IP privado para IP privado ela vai ser omitida, né? A informação, esse pacotinho de data, aqui ele vai estar completamente mascarado dentro do pacote original, tá? Então, mais um conceito muito importante é a troca de chaves que acontece por estabelecimento desse túnel VPN, tá? Então, existe esse protocolo que é o IKE, Internet Key Exchange, e ele é dividido em duas fases, tá? Essas duas fases são propriamente ditas dois túneis que vão ser criados para uma comunicação do tipo site-to-site acontecer. Quando esses dois firewalls resolvem fechar esse canal, né, estabelecer esse túnel de comunicação, eles começam a trocar informações de criptografia, de protocolos entre eles e estabelecem um primeiro túnel, que é a base para toda a comunicação que vai ocorrer depois dentro desse túnel. Tá? A gente chama isso de IKE Phase 1. Depois do túnel 1 de fase 1 estabelecido, existe o túnel de fase 2, IKE Phase 2, ou propriamente dito o túnel IPsec. Tá? Esse túnel IPsec é onde propriamente dita a informação vai trafegar. Então, esse túnel de fase 2 é como se fosse uma via dentro desse túnel de fase 1 estabelecida, por onde a comunicação, por onde a informação, os dados vão estar criptografados e protegidos aí na internet. Então vamos dar uma olhadinha aí na prática, como que a gente configura uma VPN do tipo site-to-site utilizando dois firewalls Cisco ASA. Então vamos lá. Tenho aqui um ambiente virtualizado, simulando nossas empresas Alpha e Beta, dois firewalls ASA aqui conectados via internet um ao outro, tá? Via interface outside. Esses aqui são os IPs públicos e uma inside aqui com a rede interna em ambas as companhias. Então, se eu acessar aqui o PC1, eu tenho esse IP configurado e eu devo enxergar o IP da empresa 2. Ok? Mesma coisa no PC2. Eu devo conseguir enxergar o IP da empresa alfa. Ok. Então, deixa eu deixar um ping estendido aqui para a gente analisar algumas coisas. Então, os dois PCs estão se falando via internet, mas ainda sem nenhuma proteção, né? Sem uma VPN estabelecida, apenas sendo roteados aqui para o ambiente onde eu estou simulando a internet. Tá? Eu vou criar uma captura aqui na interface outside do Firewall 2 para que eu intercepte esse pacote, simulando alguma interceptação aí na internet, né? Antes que esse tráfego chegue na rede interna beta. Tá? Então, vamos acessar ali o Firewall 2. Criar uma captura para que eu intercepte algum pacote vindo da outside com origem PC1 com destino PC2 para a interface inside e vamos dar uma olhadinha nessa captura. Tá aí, eu consigo ver essa comunicação, origem e destino, pacotes do tipo ICMP, Echo Request e Echo Reply, tanto na interface outside, quanto após ele ser processado por firewall, saindo aí pela interface inside. Tá? Se eu abrir o Wireshark para dar uma olhadinha nesse pacote, eu consigo ver aí um pacote do tipo ping, né? ICMP, Echo Request e Echo Reply, tá? Com origem 716.1.10, destino 9268.1.20. E se eu der uma olhadinha naquele frame de data para ver o que exatamente está trafegando nesse pacote, eu consigo ver aí a informação trafegando em texto claro, tá? Para quem não sabe, um pacote de ping, esse aqui é o formato dele, tá? Ele vai descrevendo aí as letras do abecedário para efetivamente realizar um teste de conectividade, né? Se isso aqui fosse um formulário de usuário e senha, nesse campo aqui eu ia estar enxergando agora a senha que o usuário A colocou para o usuário B ali e vice-versa, tá? Esse pacote aqui ele ia estar me mostrando agora qualquer dado sem proteção nenhuma trafegando aí pela internet. Ok? Bom,
Vamos criar agora a VPN e vamos ver o que acontece aí com esses firewalls. Então eu estou aqui no Firewall 1, no SDM, tá? Console de gerenciamento aí do Firewall 1. Eu venho em Configuration, Site VPN, habilito aí na interface outside o protocolo IKE versão 1, crio um Connection Profile, que é um profile para um túnel do tipo site to site. No Peer IP Address eu vou digitar o IP público do Firewall 2, que é para o qual eu vou fechar a VPN. O IP do meu peer, né? Eu estou no Firewall 1, eu quero fechar uma adjacência, um peer com o Firewall 2 na interface outside. Esse Protected Networks é um campo muito importante. A gente costuma chamar isso aqui de tráfego interessante. É efetivamente qual o tráfego que o firewall vai olhar e encapsular esse pacote e jogar dentro desse túnel que eu estou criando agora. Tá? Então, a minha rede local, qualquer pacote vindo da minha rede interna, 172.16.1.0/24. Minha rede remota é a rede lá da minha empresa beta, tá? 192.68.1.0. Habilito aí mais uma vez o protocolo IKE versão 1. PreShared Key é o protocolo de autenticação que eu vou usar para esse túnel, tá? Aqui provavelmente você vai querer configurar uma chave extensa com vários caracteres especiais e tudo mais. Nos algoritmos, em IKE Policy eu vou deixar o padrão, mas são os algoritmos de criptografia que os firewalls vão negociar em fase 1. Tá? Em IKE Proposal são os algoritmos em fase 2. Eu vou selecionar aqui para nossa comunicação, para nossa encryption, o tipo 10 e Authentication SHA. Ok, aplico. Isso daqui são esses comandos que eu acabei de configurar se eu fosse configurar em CLI. Tá? Pareceria mais ou menos com isso daqui. Aplico, salvo e podemos seguir para o Firewall 2. Firewall 2 eu vou na mesma aba Configuration Site to Site VPN, habilito aí na interface outside IKE versão 1, crio um Connection Profile, dessa vez o meu peer vai ser IP público Firewall 1, interface outside, Protected Networks, tráfego interessante, aqui vai estar invertido, né, o meu local, dessa vez eu estou no Firewall 2, então o meu local vai ser 192.168.1.0 e o meu remoto vai ser 172.16.1.0. Ok, habilito a IKE versão 1, a mesma PreShared Key que eu configurei na outra caixa. Vou deixar padrão no IKE Policy, IKE Proposal, selecionar os mesmos algoritmos. Muito importante. Então, aplico, salvo e eu já devo conseguir enxergar aqui um túnel de VPN estabelecido. Eu venho em Monitoring, VPN, exatamente, meu túnel já está no ar. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse pacote de ping, tá aí. A gente perdeu alguns pacotes aqui quando os túneis começaram a ser estabelecidos, mas logo já a comunicação continuou, dessa vez de forma segura. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns detalhes dessa comunicação. Então eu consigo ver aqui bytes em TX e RX, tá? Significa que o túnel está trafegando informação. Se eu abrir essas informações, eu consigo enxergar aqueles dois túneis que a gente comentou na teoria, né? IKE Phase 1 é exatamente o túnel de fase 1, pelo qual os dois firewalls vão negociar as informações, os protocolos e todas as informações pertinentes ao túnel. E por dentro do fase 1, eu tenho um túnel fase 2, ou túnel IPsec, tá? Que aqui eu tenho efetivamente a informação sendo trafegada, tá? Eu tenho aqui as redes interessantes, aquele encryption que a gente selecionou para a fase 2, e aí todas as informações do túnel de fase 2. Tá? Interessante notar que se eu tivesse mais uma tentativa de comunicação ali, outra máquina de outra rede tentando falar com a empresa beta, eu ia ter um segundo túnel aqui, IPsec, tá? Um segundo túnel de fase 2, dentro do mesmo túnel de fase 1. Ou seja, o túnel de fase 1 está estabelecida e eu posso ter quantas vias, quantos túneis de fase 2 forem necessários dentro da mesma base, dentro do mesmo túnel de fase 1 que já foi estabelecido.
tá? Vamos repetir agora aquela captura aqui na outside do Firewall 2 para enxergar esse pacote, como que ele se pareceria dessa vez sendo protegido pela VPN site to site, tá? Então venho aqui no Firewall 2, crio aquela captura, qualquer pacote que chegue na outside, origem 172.16.1.10, que é o PC1, com destino 168.1.20, que é o PC2, que atravessa para a interface inside, e vamos startar essa captura aqui. Tá. Um minutinho aqui para ela rodar. Pô, eu não consigo ver nada na outside, né? Só o pacote sendo decriptografado e jogado já para dentro da inside. É isso mesmo. Lembra que eu comentei que com o encapsulamento do SP, a internet não enxerga mais a informação de IP privado, IP do PC1 para o IP do PC2? Agora deve enxergar alguma coisa, algum pacote vindo do IP público do Firewall 1 para o IP público do Firewall 2. Vamos refazer essa captura aqui então. Então eu quero qualquer pacote que bata na outside com o IP público do Firewall 1 como origem para IP público do Firewall 2 como destino. Atravesse para inside, starta essa captura e vamos dar uma olhadinha aí. Tá aqui. Então eu consigo ver aí os pacotes com origem IP público Firewall 1 falando com o IP público Firewall 2. Vamos dar uma olhadinha no Wireshark. Tá aqui. Eu tenho nossa origem 11.001, destino 22.001, protocolo ESP, tá? É o protocolo de encapsulamento. Então eu consigo enxergar aqui dentro desse payload, tá? A informação está completamente embaralhada. Eu não consigo mais recompor aquela informação se eu interceptá-la no meio do caminho entre essa comunicação, tá? Eu não consigo mais aproveitar essa informação completamente inútil para mim. Então é isso, pessoal. Mostramos aí como estabelecer um túnel de VPN entre dois firewalls do tipo Cisco ASA. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.